Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Convido a todos que nos ouvem neste momento a fechar os seus olhos, serenar o seu pensamento, voltar o seu olhar espiritual para o Mestre Jesus e para as coisas maravilhosas que nos ensinou, nos trouxe e continua nos trazendo nos dias de hoje. Neste espírito de oração, elevar a nossa gratidão pela proteção que temos recebido, a nossa gratidão pelos ensinamentos, pelas oportunidades de praticar o bem e de nos identificarmos com a caridade, com o amor ao próximo, com o amor a nós mesmos que tanto necessitamos. Pedir a proteção divina,
a sua continuidade, pedir que os nossos amigos da espiritualidade continuem nos inspirando, nos trazendo o pensamento positivo e construtivo que nos ajuda a superar. Convido você agora a repetir comigo a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje o meu bom dia é muito especial. Está dirigido aos jovens que estão conectados na Rádio Termal 98.3 FM. Também envio-lhes um grande abraço aos meus amigos, companheiros, irmãos do Centro Espírita Francisco de Assis, de Santo Amaro da Imperatriz, e ao caro Senhor César. Abraço. Elevamos nossa mente e nosso coração, pedindo ao Divino Mestre Jesus que inunde a todos nós com suas energias saudáveis e fortalecedoras. Eu trago hoje uma reflexão que vai dirigida em especial para as almas jovens. Porque faz uns dias atrás eu vi uma entrevista que fizeram à atriz argentina Ángela Torres. Ela tem 22 anos, é conhecida por ser a sobrinha do cantor Diego Torres, mas não só por isso. Ela é muito talentosa e tem participado em novelas como Patinho Feio, em musicais de teatro e ópera. E o jornalista perguntou-lhe assim: é verdade que sua mãe mandou arrancar a porta do seu quarto? E ela, sorrindo, respondeu: sim, ela arrancou, porque eu não fechava jamais. Eu batia a porta. Isso me fez pensar no título para hoje, né? Querida filha, querido filho, querido jovem, por que você bateu a porta do seu quarto hoje? A maioria de nós sabe que um dos caminhos do autoconhecimento é analisarmos quais são as nossas atitudes perante o mundo material, porque elas vão manifestar o que está se passando no nosso mundo íntimo, nas áreas psicológicas, emocionais, espirituais. E vamos lá, um pouco de história. No ano 575 a.C., foi construído o portal ou as portas de Ishtar, na Babilônia, por ordem de Nabucodonosor, permitindo-se assim o ingresso ou não aos famosos jardins de todos os tempos. Mas, no ano 1902, ou seja, quase 2.500 anos mais tarde, graças ao arqueólogo e arquiteto Robert Colville, parte desse portal foi encontrado. E posteriormente, os alemães as reconstruíram e hoje estão magnificamente expostas no Museu de Pergamon, em Berlim. Diz a história que o Império Romano foi quem instaurou o costume das portas, porque cada vez que se ia fundar uma cidade, eles traziam e faziam um ritual etrusco. Traçavam um perímetro, fazendo um surco com a charrua, algo parecido a um arado. E aquilo simbolizava: ninguém poderá ultrapassar esse território sem a permissão dos que estão dentro, porque esse espaço tem um caráter sagrado. Então vejam que interessante, para os romanos, primeiro se fixava a porta, depois se construíam os muros. Mas foi o rei espanhol Afonso VIII quem decretou que todas as casas deveriam se proteger, obrigatoriamente construindo portas.
vimos que elas tinham a função de proteger territórios belíssimos, como eram os jardins da Babilônia, ou tinham o objetivo de proteger territórios sagrados. Sintetizando, as portas protegem a beleza e a sacralidade. Os jovens hoje dizem: ninguém entra no meu quarto, porque é meu território. Respeitamos muito esse sentimento, mas não concordamos com ele. Eu vou lhe demonstrar por quê. Primeiro, porque do ponto de vista psicológico, nós evoluímos. Nosso ponto de partida da propriedade é o peito da mãe. E aquilo nos pertence, até que nós compreendemos, graças a Deus, que a gente evolui e aquilo não faz mais falta. A partir daí a gente vai, imagina, né? Se hoje nós encontrássemos um jovem que quer amamantar, seria um disparate. Depois a gente evolui psicologicamente e pega os brinquedos. E aquilo passa a ser nossa posse. Tristemente, muitos de nós ficamos estacionados nessa fase. Vejam um exemplo que eu vou colocar. Você chega no trabalho, tem um colega, você vai até o escritório e pega um lápis ali, né? Estou falando um lápis que pertence à empresa, não pertence à nossa companhia. E aquilo vira um Armagedon. Por que acontece isso? Respondem os psicólogos. Psique infantilizada. E a sua idade psicológica é mais ou menos 3 a 5 anos. Psique que foi expandida nos objetos e ainda não fez o caminho de retorno para dentro de si. E, por essa causa, não se reconhece como um ser independente dos objetos materiais. Averigue, indague, meu querido jovem, não fique com minhas palavras, e você poderá descobrir o seu maravilhoso mundo mental, emocional, psicológico. E se quiser ir muito além, estude a doutrina espírita e descobrirá as potências da sua alma. Agora falando do seu mundo material, mais próximo dos seus pertences, eu lhe pergunto: quando, como e por que você adquiriu a posse do seu quarto? Porque, segundo a lei do trabalho inserida no Livro dos Espíritos, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, querido, você está planejando ou pensando que vai levar seu quarto, seus pertences para o outro lado do mundo? E para aqueles pais e mães que têm a generosidade de nos escutar hoje, eu relembro o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Como pai ou mãe, você tem a obrigação de ajudar os seus filhos a adquirir a verdadeira propriedade. E qual é essa tal de verdadeira propriedade? Diz o Espírito Pascal no capítulo 16, nada do que é de uso do seu corpo, mas tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Lendo e estudando esse capítulo, todos nós poderemos compreender as causas da pobreza, da riqueza, os sofrimentos que decorrem dos nossos sentimentos de apego aos bens materiais. Compreenderemos que a riqueza não é um mal em si e a pobreza também não. Aprenderemos que um dos nossos deveres perante a vida é cuidar dos bens materiais com diligência, porque somos usufrutuários. Tudo pertence a Deus. Aí cabem-nos as seguintes reflexões, meu querido jovem. O seu quarto não é uma embaixada estrangeira, um território inviolável, onde regem as leis internacionais. Porque se isso fosse verdadeiro, seu quarto poderia ser cortado, separado do resto da casa e teria vida própria autossustentável.
Temos que corrigir essa ideia equivocada de diplomacia internacional. Porque se chegasse um arquiteto e cortasse as paredes, independizando seu quarto do resto da casa física, você vai perder suministro de água, luz, internet, o serviço sanitário, etc. Além disso, esse território não é um bem que foi adquirido com o suor do seu trabalho honesto. E penso que, sendo tão jovem, você não haja adquirido a porta do seu quarto, também não. Nem os tijolos, nem as janelas. Mas não se sinta constrangido. Existem outras ideias piores nas cabeças jovens. Por exemplo, aqueles que sentem que são hóspedes de um hotel de poucas estrelas e se sentem ofendidos, porque o nível do lar desse hotel não condiz com seu status. E aí eles passam a reclamar, né? Geralmente perante a mãe. Por que não lavaste tal roupa que eu precisava? Por que você não me fez tal comida? Eles esquecem que não pagaram previamente pelo alojamento nessa cama. Então, de onde vem tanta reclamação? Meu querido jovem, a lei classifica você, eu e todos nós como usufrutuários. Mas não se sinta humilhado, porque temos todos esse status nesse planeta. E concordo com você. Seja rebelde, sim, manifeste sua voz, mas que essa rebeldia seja contra você mesmo. Contra essa impiedade do coração, contra essa ingratidão. Porque o convite do Cristo Jesus, em primeiro lugar, é: seja agradecido. Você está encarnado com uma grande oportunidade de manifestar as potências da sua alma. Então, quantos nesta pandemia, depois de brigas tolas e corriqueiras, tiveram que enterrar seus pais? Sem dizer: desculpe-me, pai, desculpe-me, mãe, aquele dia eu estava louco por tal ou qual causa, minha fúria nem era contra você. Por outro lado, tem filhos que acreditam ainda que os pais têm a obrigação de lhes fornecer tudo o necessário. Vamos tentar, com amorosidade, corrigir também essa ideia equivocada. O Espiritismo esclarece na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Senda do bem não significa senda dos bens, com N, né? Vou repetir, para que não haja dúvida. Bem com M. Lamentavelmente, os pais muitas vezes não tiveram oportunidade de ler essa resposta e se sentem angustiados, frustrados, porque pensam que os filhos estão sofrendo porque eles não conseguem trazer para o lar todos os bens com N para o filho que está pedindo, né? Muitas vezes exigindo. Imaginem essa ideia absurda que tarde ou cedo vai ferir o coração do pai, da mãe, com a culpa, o ressentimento e, quando não, deriva em doenças emocionais e físicas. Essa ideia de que meu pai tem que me dar tudo ou me entregar o que me pertence não é nova. Ela vem lá da época de Jesus, a parábola do filho pródigo. Imaginem que naquela época era um sacrilégio pedir ao pai, mientras estava vivo, que repartisse os bens. Mas lá vai aquele pai e reparte com aquele filho dilapidário e com aquele outro que fica em casa. E essa visão daquele que fica em casa é porque ele fica aparentemente esperando algo a mais. Do ponto de vista humano, se fosse obrigatório que os pais tivessem que dar os bens materiais, imagine, a metade da humanidade estaria presa por infração, violação da lei. Então medite um minuto, querida alma jovem. Antigamente, a família, no fundo da casa, tinha um pomar, aí pegava as verduras, frutas,
tinha um fogão a lenha, e aí criava 13 filhos, né? E qual era a internet daquelas crianças? O cavalo. Montava no cavalo e ia para a escola. Aquele era o meio de comunicação. Mais rápido, né? Hoje, as exigências econômicas são maiores. E os espíritos já esclarecem isso na pergunta 674, na parte final. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, os pais na atualidade têm que contemplarem não só o alimento, o teto, senão a internet, o celular, os notebooks, os livros, etc. Meus queridos jovens, um sorriso no café da manhã ao seu pai, à sua mãe, em silêncio, sem dizer nada. Encante-se com esse amor silencioso que eles nem se percatam que fazem e exercem todos os dias. Então, esse sorriso seu vai lhe dar coragem ao seu pai, à sua mãe, para sair de casa e enfrentar a luta. E se você é mais ousado, abrace-os. Expresse em palavras sua gratidão imensa. Nossa meditação de hoje é para manifestar também que nós não ignoramos que alguns jovens padecem dentro de lares infelizes. E talvez esse fechar ou bater de porta seja uma forma de protesto contra essa situação. Compreendemos, meu querido, minha querida, mas faça o esforço do silêncio, porque esse tempo vai passar. Você vai adquirir, através do seu esforço próprio, a independência desse lugar. E eu relembro aquela parte do filme do Chico Xavier, onde ele era obrigado a lamer a ferida de um joelho alheio. Então, se você está se sentindo assim, desse jeito tão humilhado, no fundo do poço, ou está tirado na lama, entre em contato com o Centro Espírita Francisco de Assis. Pelo Zap, pelo Face, juntos encontraremos uma saída. Também nós estamos analisando aqui, não estamos analisando, nem vamos analisar a outra cara da moeda, ou seja, pais e mães doentes da alma, que cobram dos filhos não só a roupa, a comida, e loucamente dizem: você me deve a vida. Não vamos analisar essa parte da doença no lar. Hoje vamos focar só na atitude dos jovens perante os pais, naquele sentimento de sou dono do pedaço desse território. Eu trago as palavras de Joana de Ângeles, do livro Filho de Deus, Herdeiro de Deus, é o título do capítulo. Ele criou o universo e a vida. Deus, não é verdade? Colocou-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Tudo o que te falte não é valioso, porquanto o essencial, a vida, é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação. Como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de tudo. Finalizo dizendo com muito carinho que se você, meu jovem, que é herdeiro do universo, se você se apropriou de um território tão pequeno e insignificante chamado meu quarto,
que encontra-se num planeta que é um ponto invisível no universo, realmente, meu querido, você tem um problema. Você está se sentindo muito miserável e quer se apropriar de algo que não lhe pertence. Você está desprezando a sua origem material, do seu corpo, que é pó das estrelas. Além disso, está desprezando a sua alma, que é energia divina. É mais poderosa que todas as centrais nucleares desse planeta juntas. Então, convido você, olhe para a porta do seu querido quarto. Essa que você bateu hoje, analise o trabalho de muitos anônimos. O marceneiro, o chaveiro, o pintor, talvez. Dê o primeiro passo. Faça um exercício de gratidão aos anônimos. Na noite, volte a pensar nisso. E assim amanhã você agradece o serviço sanitário que existe para você, a água, a sala. Talvez daqui a um mês você consiga agradecer mentalmente ao seu pai, à sua mãe, que planejaram colocar essa porta no seu quarto. Dessa forma tão simples, você vai conquistando o sentimento de gratidão que lhe trará harmonia e felicidade. Ou você pode fazer a meditação, analisando as palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Amados jovens, que Jesus venha ter com você, aumentar a sua coragem, para que aprendas a cuidar das portas da tua alma, das portas da tua mente, das portas do teu corpo. E quanto antes escolhas a porta estreita, melhor para ti. Porque essa porta larga conduz aos vícios, aos desequilíbrios, à insania mental. Tome cuidado, meu caro jovem. Trate dessa sua raiva, porque um dia, diz a lenda, a raiva e a tristeza foram tomar banho juntas. Despiram-se e ao sair se enganaram. A raiva vestiu a roupa da tristeza. A tristeza vestiu a roupa da raiva. Então, fale com seus pais. Conte mais sobre sua tristeza. Se isso não for possível, ligue para nós ao SAP do Centro Espírita Francisco de Assis. Certamente você receberá muita ajuda nessa casa de luz. E aos queridos pais que sentem que a casa está sendo sacudida pelas batidas às portas dos quartos dos seus filhos, convido-vos a falar com eles, tete a tete. Se já não é possível fazer isso, procure orientação psicológica. Porque esse bater de portas talvez seja um aviso. E tome providências, porque às vezes um simples gesto de tirar a porta do quarto, como fez a mãe da atriz Angela Torres, possa clarear as ideias equivocadas dos seus filhos. E assim a família compreenda que o espaço sagrado é toda a casa. Sagrado é todo o lar, e não unicamente um quarto. Portanto, finalizamos orando e rogando a Jesus que abençoe os nossos lares, abençoe aos pais e aos filhos desses tempos, para que juntos, todos, possamos caminhar rumo à felicidade e ao mundo de regeneração. Que assim seja, meus queridos. Muita paz. Quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes,
assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor,
E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em Teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender